Olá, tudo bem? Vamos analisar hoje o capítulo 14 do livro de 2 Samuel. Vamos ver o que Deus está passando para nós através desse capítulo, que nos diz assim: Joabe, o filho de Zerua, percebeu que o coração do rei estava inclinado para Abisalão. E Joabe mandou a Tecoa trazer de lá uma mulher astuta. Ele disse: finge que está de luto, coloca vestido de luto e não te perfumes, e faze-te como uma mulher que há muito tempo chora algum morto. Vai ao rei e diz-lhe o seguinte. E Joabe lhe inspirou o que devia dizer. Desde aquele tempo já existia malícia, entre o homem. Você vê que Joabe, ele já planejou algo com malícia para trazer Abisalão, de volta para Jerusalém. E olha só. E a mulher tecoíta falou ao rei, ele prostrou com o rosto em terra, ele fez reverência e disse: ajuda-me, ó rei. E o rei disse: o que há contigo? E ela respondeu: ai de mim, eu sou viúva, meu marido morreu. Mas tua serva tinha 2 filhos, e ambos tiveram uma briga no campo. E porque não havendo quem os separasse, um feriu o outro e o matou. E eis que toda a família se levantou contra sua serva, dizendo: entrega-nos aquele fratricida, para que matemos pela vida do seu irmão, que ele matou, para que exterminemos o herdeiro. Assim querem extinguir minha brasa, que ainda me restou, de maneira que não restar nome ao meu marido, nem remanescente sobre a terra. Então o rei disse à mulher: vai para a tua casa e eu darei ordem ao teu respeito. Mas a mulher tecoíta disse ao rei: o crime esteja sobre mim e sobre a casa de meu pai, ó rei, meu senhor, e o rei e seu trono fiquem sem culpas. Mas o rei diz: traze-me aqui quem falar contra ti, e nunca mais te tocará. E ela disse: lembra-te, ó rei, do Senhor teu Deus, para que o vingador de sangue não faça mais destruição e não extermine meu filho. Ele disse: eu juro pelo Senhor que nenhum cabelo do teu filho cairá no chão. E a mulher disse: permita que a tua serva diga uma palavra ao rei meu senhor. E ele disse: fala. E a mulher disse: por que pensas tu dessa maneira contra o povo de Deus? Falando esta palavra, o rei fica como culpado, visto que ele não torna a trazer o seu desterrado, porque nós devemos morrer e seremos como águas derramadas na terra, que não podem ser mais recolhidas. Mas Deus não quer tirar a vida, mas ele pensa que seu desterrado não fique banido dele. Agora somente vim falar esta palavra ao rei meu senhor, e porque o povo me atemorizou, pelo que dizia a tua serva: falarei ao rei, talvez o rei faça segundo a palavra de sua serva. Talvez o rei ouça para salvar sua serva da mão do homem que intenta me exterminar o meu filho juntamente com a herança de Deus. E tua serva dizia a si mesma: a palavra do rei, meu senhor, me dará tranquilidade, porque o rei, meu senhor, é como o anjo de Deus para distinguir o bem e o mal, e o Senhor, seu Deus, esteja contigo. Então o rei falou e disse à mulher: peço-te que não me esconda nada do que eu perguntar. E a mulher disse: ó rei, meu senhor, que queira falar? E o rei disse: a mão de Joabe não está contigo em tudo isso? E a mulher respondeu e disse: verdadeiramente, como vive a tua alma, ó rei, meu senhor, que ninguém poderá desviar nem para a direita e nem para a esquerda de tudo quanto diz o rei, meu senhor, porque Joabe, teu servo, me ordenou, e ele inspirou a tua serva de todas essas palavras. Para mudar o aspecto do negócio, é que Joabe, o teu servo, fez isso, mas meu senhor é sábio por sabedoria do anjo de Deus e sabe tudo o que há na terra. Aqui a gente observa que Joabe, ele queria trazer Abisalão de volta para Jerusalém, e ele tinha temor no coração dele que o rei queria matar Abisalão. Então ele tinha esse temor.
Então ele mandou essa mulher, né, astúcia, né, para falar com o rei e para jogar na cara do rei a culpa, né? Olha, se ele morrer, o culpado é você. Então, o que o rei achava, né? Por que Absalão estava, né, foragido, não estava ali junto com o povo e estava foragido porque o rei falou que ia matar Absalão, né? Então Joabe pega e faz tudo isso para chegar e perguntar para, né, o rei. Só que então o rei disse a Joabe: eis que faço isso, vai e faze voltar o jovem Absalão. Só que o rei manda, né, Joabe trazer Absalão. E Joabe se prostrou com o rosto em terra, fazendo uma reverência, agradeceu ao rei, e Joabe disse: hoje o teu servo sabe que adquiriu teu favor, ó rei meu senhor, porque o rei cumpriu a palavra ao seu servo. E Joabe se levantou e foi a Jesur e trouxe Absalão para Jerusalém. Mas o rei disse: vá ele para a sua casa, mas não veja a minha face. E Absalão foi para a casa de Joabe e não viu a face do rei. Então todo Israel não havia homem tão admirado de sua beleza como Absalão. Desde a planta do pé até o alto da cabeça não havia nenhum defeito nele. E quando ele cortava o cabelo, que costumava fazer de cada ano, porque o cabelo ficava muito pesado, era necessário cortar. Os cabelos de sua cabeça pesavam 200 siclos, segundo o peso real. A Absalão nasceram 3 filhos e uma filha, cujo nome era Tamar. E esta era uma mulher formosa à vista. Absalão ficou 2 anos em Jerusalém, mas não viu a face do rei. E Absalão mandou chamar Joabe para enviá-lo ao rei, e este não quis vir a ele. E ele mandou pela 2ª vez, mas este não quis vir. Então ele disse aos seus servos: vede o campo de Joabe junto ao meu, lá ele tem cevada, ide e ponde fogo nele. E os servos de Absalão queimaram o campo de fogo de Joabe. Porque Joabe, ele que trouxe, né? Ele que fez todo aquele aparato todo para trazer Absalão para Jerusalém. Só que Absalão, ele queria conversar com o rei, mas ele tinha que ter uma permissão para chegar até o rei, para conversar com o rei. E Joabe, ele tinha esse acesso com o rei, que ele conversava com o rei. Então Absalão pega e chama Joabe: Joabe, eu quero falar com o rei. Mas Joabe não veio. Ele pediu 1ª vez, 2ª vez, a 3ª vez, e Joabe não veio. Aí o que Absalão fez? Eu preciso falar com o rei, e Joabe não quer me ajudar, e eu vou ter que, né, fazer algo para que Joabe venha até mim. Eu preciso conversar com Joabe. Aí Joabe pega, né, ateia fogo, né, na plantação de Joabe, para forçar, né, Joabe chegar até ele. Olha só. E Absalão respondeu a Joabe: eis que enviei a ti, dizendo: vem cá, para que eu te envie ao rei para perguntar, para que vim de Jesur. Para mim seria melhor estar lá. Agora quero ver a face do rei. Se há alguma culpa em mim, que ele me mate. E Joabe foi à presença do rei. Ele disse isto, e este chamou Absalão, que veio à presença do rei, e se prostrou com o rosto em terra diante do rei, e o rei beijou Absalão. Então o rei, ele já tinha, né, aplacado a ira que ele tinha contra Absalão, ele já tinha, né, aplacado a ira, já estava tudo bem. Só que Joabe, eu acho que ele tinha um pouco de medo, receio, né, de conversar com o rei a respeito de Absalão, já que Absalão já estava, né, um bom tempo lá e estava sofrendo ali na terra. Ele precisava de recurso, né, que ele tinha família, então ele precisava que o rei ajudasse ele. E quem poderia fazer essa intermediação entre o rei e ele era Joabe. E Joabe, ele estava se esquivando, né? Foi aí que Absalão, ele colocou fogo, né, na plantação de Joabe. Foi só assim que Joabe chegou até ele. Por que você colocou? Aí ele falou: ó, eu coloquei porque eu precisei colocar. Eu chamei você, você não veio.
Então, tem certa circunstância na vida, né, que exige uma interferência maior, né, que muitas pessoas, né, precisam. Isso tudo aqui é ensinamento, irmãos, para nós no nosso dia a dia, né? Às vezes uma pessoa nos chama para conversar, porque se aquela pessoa chama você para conversar, é porque aquela pessoa tem algo para falar com você, aquela pessoa tem confiança em você, estima você. Muitas das vezes você fica esquivando, né? Não quer falar com certa pessoa, a pessoa chama você para conversar, você fica se esquivando. E quantas tragédias que não aconteceu, né? E acontece diariamente no nosso dia a dia a respeito desse, né, desse sentimento que a pessoa chama a outra para conversar, a outra não vem. Ou quando vem, vem com muita ignorância, né? Não quer ajudar a outra pessoa. E isso traz um mal-estar, né? Que traz tragédias enormes aí para a pessoa, né? Que para ambos, né? Que destrói a vida de ambos. Quantas famílias, né? Que não já foram destruídas, vizinhos, né? Que não já desentenderam por falta de comunicação. Então, esse capítulo 14 do 2 Samuel, ele nos ensina a sermos mais humanitários um com o outro, né? A ouvir o que o outro tem a nos dizer. E aqui, Joabe, ele teve que sofrer, né, na pele, né, a rebeldia dele, que ele não ouviu Absalão quando Absalão chamou ele. Fica aí, né? Por isso que eu falo para vocês, cada versículo, cada capítulo da Bíblia traz um novo ensinamento para nós. A Bíblia, ela é uma bússola de vivência aqui na Terra. Se nós seguisse, né, piamente, né, todas as orientações que a Bíblia nos passa, seríamos mais felizes, né? Evitaríamos muitos aborrecimentos, transtornos, né, que a vida nos traz. Fica aí. Que Deus nos abençoe a todos, em nome de Jesus.